Graça e paz, Igreja Batista Getsemane, amém? Amém? Nós estamos aqui, mas nós estamos morrendo de saudade de vocês. E eu profetizo que agora em junho, Deus trará uma oportunidade para estarmos todos juntos e reunidos, amém? Glória a Deus! E essa semana, fiquem ligadinhos na programação que nós teremos um café com palavra para casais especial. Glória a Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Oh, glória! Provérbios capítulo 10, versículo 11. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui hoje reunidos em Tua presença, Senhor. Como bem declaramos nesta noite, Pai, o Teu nome tem todo o poder. E não há maior, Deus, que o Teu nome. Não há maior que o Teu nome, Jesus. Senhor, só neste louvor nós já fomos ministrados nessa noite. Tomamos posse, meu Deus, do poder que há no Teu nome, Senhor. E no Teu nome, Pai, nos reunimos nesta noite, profetizamos libertação sobre a Tua igreja. Pai, profetizamos paz. Senhor, em nome de Jesus, profetizamos um amor incondicional, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha invadir os lares nesta noite. Que a Tua palavra venha como uma flecha afiada ao coração de todo aquele que está assistindo essa live, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos completando aproximadamente aí, já entrando no terceiro mês de quarentena, né? Que Deus tenha misericórdia do mundo, misericórdia do povo. E hoje, meditando um pouco na palavra, o Senhor me deu esse versículo em Provérbios, onde fala na minha versão, né, que a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca do ímpio. E o que mais nós temos visto nesses últimos dias são pessoas falando notícias ruins, são pessoas compartilhando coisas ruins. E eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você é igreja do Senhor, você é povo eleito, povo escolhido, você é morada do Espírito Santo. Do que você tem se alimentado? O que você tem feito nesse momento de quarentena? O que a sua boca tem proferido? Você tem falado palavras de vidas? Você tem ajudado o seu próximo? Falado para ele da palavra do Senhor? O que você tem feito? Aqui fala, né, que a boca do ímpio, que a violência cobre a boca do ímpio, mas que da boca do justo sai o quê? Manancial de vida. E é isso que o Senhor quer nos mostrar nesta noite. Que nós precisamos ser propagadores de mananciais de vida. E nós precisamos ser um povo diferente. Amém. Ainda que o mundo esteja vivendo esse caos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar para liberar uma palavra de vida sobre a vida do nosso próximo. Amém, igreja? E eu refletindo sobre essa palavra, a gente entende como diz na palavra, né? Que a boca ela fala do que o coração está cheio. E a gente precisa diariamente se alimentar da palavra do Senhor. E a gente vê o cronograma aí de quantas lives estão fazendo. Lives de tantos artistas, amanhã tem mais de 10, né, na lista. E eu pergunto para você que está me assistindo, qual a fonte você tem bebido? Quais as lives você tem assistido? Você tem buscado a palavra do Senhor? Você tem buscado ouvir pregações? Ou você tem buscado coisas vãs, que não te alimentam, que não te acrescentam, que não te enchem para você derramar sobre a vida do seu irmão? E o que mais a gente vê são os fake news, né? As notícias ruins, o tempo inteiro. E essa semana, a Prefeitura de Paulo Afonso divulgou algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês.
A gente sempre vê, as pessoas ficam de olho no anunciado para ver se os casos de contaminados estão aumentando, né? Deixa eu te dar um conselho, você que está me assistindo. Foque naquele quadradinho azul e veja o número de pessoas que estão sendo curadas. Sempre que você olhar aquele quadrado, você olha assim, nossa, tem 29 pessoas contaminadas, mas tem 11 pessoas que foram curadas. E é nisso que a gente tem que focar, porque todo dia pessoas estão sendo contaminadas e pessoas morrem, mas todo dia também pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão recebendo alta, pessoas estão saindo dos hospitais. E eu achei muito interessante a atitude da prefeitura em ter compartilhado nos stories. Ele colocou 2 quadrinhos e colocou assim, ó. Substitua por o quadrinho azul e o quadrinho verde. Isolamento substitua por protegido. Então preste atenção, você não está isolado, você está protegido. Confinado para os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente por salvando vidas. Então essas pessoas são salva-vidas. Fim do mundo por um novo mundo, um novo começo. Tragédia por mudança. Problema por oportunidade. Medo por confiança. Solidão por autoconhecimento. E tédio por pausa para a criatividade. Eu achei fantástico esse texto, por isso eu trouxe para compartilhar com a igreja. E é assim que eu e você precisa se posicionar. É assim que eu e você precisa se comportar. Não propagar, não passar adiante as notícias ruins, os fake news, as coisas ruins que têm acontecido, que têm nos trazido medo, que têm nos trazido angústia, mas sim palavras de vida, manancial de vida. Vamos ler Salmos 112, versos 6 e 7. Vamos ver o que diz lá em Salmos 112, 6 e 7. Amém? Salmos 112, 6 e 7 diz assim. Eu estou numa versão Almeida revisada, tá, gente? 6 e 7. Na verdade, nunca será abalado o justo. Ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém, aleluia. Desde quando nós começamos esse ciclo de lives, desde quando a igreja ela foi obrigada a parar por conta do decreto da prefeitura, que a nossa igreja, assim como outras igrejas, não tem desamparado o povo. Nós estamos em uma sequência de 3, 4, às vezes até 5 lives por semana. Para você que está aí me assistindo, ser alimentado, receber um alimento espiritual da parte do Senhor. E a gente vê a angústia, a gente vê a vontade dos pastores, dos líderes, de estarmos novamente todos juntos reunidos. E a gente precisa entender que é momento da gente confiar em Deus. Desde o início a gente tem falado sobre confiança, sobre perseverança, sobre fé. E quantas vezes a gente tem que falar isso para nós mesmos? Quantas vezes o inimigo vem soprar o nosso ouvido e a gente esmurece? É aquele dia que a gente abre o olho e a gente fala assim, eu não quero levantar da cama. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos nos alimentar da palavra. É a palavra que é a fonte de vida. E é muito importante que você que esteja me assistindo priorize se alimentar também das pregações, das lives, né? Deus ele tem um pão fresquinho para a gente todos os dias. A palavra de Deus ela se renova todas as manhãs. O versículo que está sendo pregado aqui hoje, amanhã vai ser pregado novamente sobre um novo ângulo e Deus vai estar falando novamente com você. Então é muito importante você saber a fonte que você tem vivido, que você tem bebido. Então a notícia ruim, ela sempre existiu. Se a gente for numa linha do tempo, quantas e quantas pandemias tiveram, quantas e quantas tragédias tiveram. Eu quero dizer para você que notícia ruim sempre existiu e sempre vai existir, porque faz parte, a tribulação faz parte. Mas a notícia ruim, ela precisa ficar do lado de fora. E agora nós vamos meditar lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Mateus
Mateus 8, uma passagem bem conhecida, hein, pastor? Abençoada. Mateus 8, do 23 ao 27. Vamos ver essa história. É encantadora. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Meus irmãos, como eu fui ministrada nessa palavra, uma palavra que a gente sempre vê muitos pregadores falando. Eu quero dizer para você que a notícia ruim, que a tempestade, ela sempre vai existir. Mas aqui dentro do seu coração você precisa guardar a confiança em Deus. Jesus sabia que estava tendo uma tempestade lá fora. Jesus sabia que os discípulos estavam apavorados. E Jesus estava dormindo. A confiança produz a calmaria. E quando eu estava meditando nessa palavra, uma amiga postou na rede social que não estava dormindo. E eu perguntei para ela: por que você não está dormindo? E eu falei para ela: olha, eu tenho uma receita para você dormir. Se aproxima mais de Jesus. Cada vez que a gente se aproxima mais de Jesus, a gente se distancia mais do mundo. A gente precisa entender que nós estamos nesse mundo atribulado, mas nós não fazemos parte desse mundo, amém? E Jesus sabia que existia uma tempestade do lado de fora, mas dentro dele, no coração dele, a confiança era muito grande no Pai. E Deus quer te falar nessa noite: existe uma pandemia mundial, mas dentro de você a confiança, a fé, a calmaria em Deus, ela precisa estar viva o tempo todo. Amém? E como conseguir estar mais próximo de Jesus? Olha o que o grupo de louvor da Getsemane cantou essa noite, né? Maior do que tudo é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Como estar mais próximo dele? Através da palavra, se alimentando da palavra, ouvindo a palavra, orando, buscando ele. Existe uma receita para os dias de angústia, existe uma receita para os dias de dor, existe uma receita para quando você ouve notícias ruins, para quando você está vendo lá que o quadrinho está subindo, que várias pessoas estão sendo contaminadas. E essa receita é você abrir a palavra e ler palavras de afirmação, de positividade, de vitória, assim como essa palavra que a gente acabou de ler. Jesus sabia que estava acontecendo tudo aquilo lá fora, e no entanto ele não se deixou abalar em nenhum momento. E eu quero te dizer qual é a sua postura. Eu quero te perguntar o que você tem feito em relação às tempestades que têm assolado a sua vida. Eu quero te dizer como é que você age quando o medo bate na sua porta, quando a insônia chega. Eu perguntei para ela: por que você não está dormindo? Se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus que você consegue dormir. A palavra de Deus diz que Ele não dorme porque Ele cuida de nós. Ele guarda o nosso sono. Se você não está dormindo, você precisa experimentar estar mais próximo de Jesus. Porque é Ele que lança toda a ansiedade fora. É Ele que lança todo o medo, toda a angústia, todo o desespero fora. Amém? Então, a palavra, ela sempre existiu. Desde o princípio a palavra estava lá. Jesus, ele sempre existiu desde o princípio. E essa pandemia? E esse vírus? Ele sempre existiu desde o princípio? Não. E muitas vezes a gente para ouvir vozes contrárias. A gente está ouvindo uma voz recente, a gente está ouvindo uma voz que acabou de chegar. E a palavra que sempre existiu, muitas vezes a gente esquece de ouvir. Eu vou te contar uma história. Sabe o que acontece quando a gente desobedece?
Sabe o que acontece quando a gente não ouve a voz de Deus? Eu vou te contar essa história. Vamos lá no livro de 1 Reis, no capítulo 13. Olha que história interessante. 1 Reis 13. Vamos ver o que acontece quando a gente não ouve a voz de Deus. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 6. A história é um pouquinho longa, eu vou tentar ser bem breve, mas eu quero que você preste muita atenção. Você que está me assistindo, Deus está falando com você nessa noite. Presta atenção no que acontece quando a gente não ouve a voz de Deus e quando a gente desobedece. Olha só, no versículo 6, capítulo 13, versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria teu pão, nem beberia água neste lugar. Versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. 12. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um cavalo e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, e nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. Versículo 19. E voltou ele e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio sobre o profeta, que tinha o feito voltar. E disse: homem de Deus, que viera de Judá, assim diz o Senhor: visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus lhe mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu água, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Para finalizar, 24. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Diga: misericórdia. Quando nós não ouvimos, quando nós não obedecemos à voz do Senhor, nós produzimos morte. Irmã Cíntia, que palavra forte. Essa é a palavra que o Senhor quer ministrar na sua vida nessa noite. Você precisa ouvir o que Deus está falando ao seu coração. Você precisa ouvir e obedecer. Nós estamos desde o início pregando sobre obediência. Nós estamos desde o início pregando sobre confiar em Deus. E Deus mais uma vez traz para a igreja hoje: você precisa ouvir a minha voz. Vocês entenderam que o homem também era um profeta?
Vocês entenderam que tudo parecia ser novamente Deus mandando ele comer pão e beber água e dando uma segunda chance para ele se alimentar? No entanto, a ordem de Deus para a vida dele foi clara: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. No que você tem se deixado seduzir? Qual é a voz que você tem se confundido achando que é a voz de Deus? Não existe voz de profeta, não existe voz de líder. A maior voz que tem sobre a sua vida, que tem que estar sobre a sua vida, é a voz do Senhor. É a palavra dele, é a palavra dele sobre você. Deus está mandando você fazer uma coisa e você não está fazendo. Deus está te dando uma direção, Deus está te dando uma ordem e você está desobedecendo. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que aquele que desobedece produz morte. E é tempo de refletirmos. É tempo da gente entender que sempre que uma notícia ruim vier sobre a vida da gente, sempre que uma notícia ruim vier assolar a nossa casa, assolar a nossa alma, nos trazendo medo, nos trazendo angústia, a gente precisa declarar palavras de vitória. E hoje eu quero te ensinar uma receita fantástica que tem na Bíblia e que a gente vai proclamar juntos. De fato, a palavra que o Senhor me entregou para ministrar na igreja nessa noite é o Salmos 91. Então vamos rapidinho lá no Salmos 91 para a gente entender o que é que a gente deve fazer quando o medo bater a nossa porta, quando a angústia bater a nossa porta. Amém, igreja? E eu quero convidar você que está me assistindo a se levantar como um guerreiro do Senhor. Nós vamos proclamar o Salmos 91 juntos nessa noite. E todas as vezes que você se sentir triste, se sentir com insônia, se sentir angustiado, se sentir com medo, você vai se levantar como um guerreiro do Senhor e proclamar em alta voz esse salmo. Amém? Vamos, igreja. Salmos 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e bronquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Sempre que você se sentir com medo, meu irmão, sempre que você se sentir angustiado, sempre que o desespero bater a porta, você vai proclamar palavras de vitória, você vai proclamar palavras de vida, palavras que traz vida. Nós iniciamos essa pregação falando que da boca do justo sai manancial de vida, e a manancial é a palavra, é a palavra de Deus. E a palavra, ela se completa. A palavra é Cristo. E nós precisamos meditar dia e noite. Eu gostei muito da pregação de quinta-feira da irmã Luana. E foi uma bênção. Deus falou muito comigo. E a irmã falou sobre tesouros escondidos e falou sobre caverna. E eu quero dizer para você que você não está numa caverna. A sua casa, ela não é uma caverna. A sua casa é um lar de bênção. A sua casa é um lugar que o Senhor abençoou para você conviver com os
com a sua família. E você tem poder e autoridade de profetizar a bênção sobre a sua casa. E falar: Senhor, a minha família pertence a Ti. Declarar o Salmos 91 sobre a sua casa. Amém? O pastor entregou uma palavra na hora do dízimo e da oferta. E nós vamos lá no livro de Isaías novamente. O pastor falou Isaías 32. E nós vamos ler agora Isaías 43. Olha que confirmação linda do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Isaías 43, o 1 e o 2, diz assim. Olha que tremendo. Recebe aí você que está me assistindo, hein? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. O que você tem temido? O que você tem se preocupado? Aquele que está acima de tudo e de todos está falando com você que Ele tem te guardado, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, que tu passarás pelo fogo e não te queimará. Por que você não tem dormido? É hora de se levantar, igreja. É hora de se levantar e proferir palavras de vida. Chega de palavra de morte. Basta de palavras de desespero, de produzir notícias ruins, de disseminar, de passar adiante fake news. Vocês precisam se levantar, nós precisamos nos levantar como guerreiros, como igreja do Senhor, para trazer vida, para trazer esperança para nós, para a nossa casa e para o próximo. Amém, irmãos? Então se agarre na palavra. Não se agarre em má notícias. Não aceite coisas de fora. Decida acreditar na palavra. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E eu creio que quando as coisas voltarem ao normal, que a igreja estiver funcionando, que nós estivermos cultuando a Deus, algo novo, algo sobrenatural o Senhor vai trazer sobre a igreja. Eu creio. Vai vir um novo tempo. Vai vir um tempo de bonança, como nós falamos aqui nessa noite. Vai vir um tempo de paz, vai vir um tempo de transformação, vai vir um tempo de prosperidade. Olha só o que é que o apóstolo Paulo escreveu, lá no livro de 2 Coríntios 4:8. Vamos ler mais esse versículo, eu ainda tenho um tempinho. 2 Coríntios 4:8, olha que tremendo. Diz assim, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados. Presta atenção, não se distrai agora. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Olha só. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha o que Deus está falando aqui para você nessa noite. Você pode ficar perplexo, mas não desanimado. Você pode ficar abatido, mas não destruído. Uma das armas que o inimigo usa contra a igreja, contra as nossas vidas, é o desânimo. O desânimo, ele é altamente contagioso. O desânimo, ele é imperceptível. E nós precisamos lutar contra essa arma do inimigo todos os dias. Nós precisamos vencer o desânimo todos os dias. Meditando sobre isso, eu fui olhar o significado da palavra desânimo. E o primeiro significado que eu encontrei foi prostração. E eu falei, realmente, toda pessoa que está desanimada, ela sempre anda cabisbaixa, né? Os ombros baixos, olhando sempre para o chão. Significa também dar a alma, desistir, se desfazer, perder a coragem, perder o entusiasmo. Isso o inimigo trabalha todos os dias nas nossas vidas, querendo nos desanimar. Mas se nós nos alimentarmos da fonte certa
e falarmos palavra. Eu quero dizer para você que você precisa falar palavras de vitória, palavras de afirmação, e não deixar com que as notícias, não deixar com que as palavras, com o que está acontecendo no mundo te angustie, te desanime, te deixe cabisbaixo. Ei, levanta a cabeça, se levanta como guerreiro, como igreja do Senhor. Deus está falando para você nessa noite: chega de desânimo. Eu quero que da sua boca saiam mananciais de vida, palavras de vitória. E todas as vezes eu quero convidar você, eu quero fazer um desafio para você. Todas as vezes que você se sentir para baixo, que você se sentir desanimado, eu quero te convidar, eu quero te desafiar a proclamar palavras de vitória. Aleluia! Meus irmãos, o antídoto perfeito para o desânimo são as palavras de afirmação. Quando o inimigo disser para você que você não pode, você vai dizer que você pode. Aleluia. Quando ele disser para você parar, você vai avante. Deus é assim. As coisas com Deus, vocês já perceberam que as coisas com Deus é o contrário das coisas do mundo? Para Deus sempre o menor é o maior, os últimos são os primeiros. Deus, ele é assim. E é isso que Deus quer falar para você. Chega de desânimo, independente de quando isso vai acabar. Nada foge do controle de Deus. Vocês acham que Deus já não sabia que o mundo, que o universo iria passar por isso? Sim, nada foge do controle dele. É um novo tempo para você, é um novo tempo para a sua vida. Levanta a sua cabeça, e é nesse espírito de celebração, de afirmação, de vitória, que eu quero convidar você a fazermos uma oração nessa noite. Eu quero convidar o nosso pastor para orar pela sua vida. Eu quero pedir para você orar com muita fé, proclamando essas palavras de afirmação sobre sua casa, sobre sua família e sobre a sua vida. Amém? Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que palavra! Aleluia! A confiança produz calmaria. Eita glória! Quando a irmã Cíntia estava ministrando, eu lembrava que ontem, na minha casa, eu cheguei da roça, lá na chácara do meu irmão, e encontrei a pastora dentro de uma situação. E ela falou: meu amor, você viu aquela situação? Eu falei: não, pois desde manhã que eu tenho tentado resolver, mas sem solução. E era tarde, nós temos um evento à noite. E eu falei: meu Deus, que coisa! E sabe, e meu semblante realmente entristeceu. Até meu filho falou: o que vai ter? Está cansado, está triste diante da situação. Mas eu tinha um evento à noite na igreja, e eu fui buscar a Deus, e o Espírito Santo falou assim: é assim que o inimigo trabalha. É tudo que o inimigo quer. É diante das situações contrárias que vem de cabeça baixa. Vai para o teu evento, não te preocupas, que eu já estou entrando com provisão. Eu falei para a pastora, eu falei: meu amor, vamos para o evento, não se preocupa, que Deus já está entrando com provisão. Sabe o que aconteceu quando chegamos no evento logo mais à noite? A situação estava resolvida, porque Deus é soberano, poderoso para fazer muito mais do que podemos pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em cada um de nós. Conforme a ministração da irmã Cíntia, eu quero que você se coloque de pé onde você estiver, mas não de qualquer modo, mas sim como um guerreiro que se levanta para a batalha, pronto para enfrentar os obstáculos, pronto para enfrentar os desafios dessa vida. Quando Jesus diz: ei, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. Pai, no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo, está se levantando nessa geração, está se levantando nessa época uma geração de homens e mulheres destemidos, homens e mulheres que vão adiante levando a tua palavra, homens e mulheres que não se envergonharão do Evangelho, porque o Evangelho é poder para todo aquele que crê. Senhor, Pai, no nome de Jesus, fortalece o que está cansado, estenda as mãos para os que está caído, Senhor, seja um refrigério para aqueles que estão angustiados, meu Deus. Anima o coração do teu povo a te buscar insistentemente. O nosso alimento, a força que nos sustenta, provém do
a peça